Muito boa tarde. Um final de tarde muito claro, ensolarado, já típico do verão. Muito bom contarmos com a luz física. Nós que ainda não contamos com a luz interior, mas já contamos com a luz exterior, luz espiritual exterior dos amigos, aos quais nos associamos a cada vez que elevamos as nossas vibrações. Muito importante entendermos que Deus está sempre ao alcance de uma oração. Que as bem-intencionadas mensagens de Deus te abençoe, que as nossas mães, avós sempre nos fizeram, tomadas ao pé da letra, são desnecessárias. Deus jamais, em momento algum, em lugar algum, deixa de abençoar a menor de suas criaturas. Não é por falta de bênçãos de Deus que a nossa vida muitas vezes se perde. É por falta de nós nos abrirmos para as bênçãos de Deus. Aí sim, a nossa expressão de desejar o bem uns para os outros deveria estar nesse sentido. Que hoje você se abra para as bênçãos de Deus que permanentemente recaem sobre todas as criaturas. Que assim seja para você e para mim. Que nós finalmente nos abramos para as curas e para as lições que a vida nos traz a cada segundo. Muito bem, que assim seja. Temos estudado nos últimos encontros a importante questão do suicídio. A questão do suicídio é muito importante, como já vimos em encontros anteriores, porque os espíritos nos informam que, da perspectiva espiritual, a maioria de nós é considerado suicida. A maioria de nós abreviamos a vida, adotamos alguma medida, alguma postura, alguma atitude que compromete, que funciona como uma hemorragia espiritual, abreviando nossas vidas. Uma mensagem, um capítulo do livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier e sob a autoria espiritual de Humberto de Campos, tem por título Belarmino Bicas. Belarmino Bicas era, naquela época, um espírito desencarnado que encontrou-se com o autor espiritual, Humberto de Campos, e perguntou se ele ainda trazia informações, revelações, escrevia livros para os encarnados. E, diante da afirmativa de Humberto de Campos, pediu-lhe que contasse a história dele, dando origem a um capítulo muito original do livro de Humberto de Campos e de Chico Xavier. Nesse livro, nesse capítulo, Belarmino conta para Humberto, na verdade conta mesmo, as inúmeras oportunidades, as inúmeras situações em que ele, quando encarnado, manifestou mau humor. Espírito sistemático
Bellarmino fez uma contabilidade, um balanço do mau humor em sua vida, contando quantas vezes ele teve crises de mau humor com o leiteiro, com o carteiro, com parentes, com os mais diversas pessoas nas mais diferentes situações, contabilizando milhares de crises de mau humor e contando para todos nós que essas crises de mau humor abreviaram sua vida em 22 anos. Olha que tragédia. Se ele, por exemplo, estivesse na sua programação encarnatória de fazer a passagem aos 70 anos, teria morrido aos 48. Vejam só. Aos 48 anos de idade, abreviando sua vida em 22 anos. Pediu que contasse a sua história para alertar a humanidade que mau humor também mata. Imaginemos, meus amigos, se mau humor, ainda que nessa quantidade tão incidente, tão grande, mas se mau humor abrevia a vida das pessoas, imagine o pessimismo, imagine o desespero, sentimentos que hoje em dia são tão comuns. E imagina, mais ainda, imaginemos todos nós, quem de nós poderá, em sã consciência, situar-se como imune às abreviações de vida? Quem de nós? Não é assim? Claro, evidentemente, cada caso é um caso. Cada situação vai incidir, vai gerar uma responsabilidade única, porque cada situação é única, absolutamente. É isso exatamente que nós vamos estudar hoje. A questão da responsabilidade. Quanto gera-se de responsabilidade de acordo com a consciência em cada situação? Kardec faz duas perguntas que nós vamos estudar aqui, que nos suscitam, que nos dão condições, ferramentas de análise para entendermos diversos casos, inclusive o nosso, inclusive das pessoas à nossa volta, é claro. Então, pergunta-se, questiona-se, no fundo dessas duas perguntas de Allan Kardec, qual a responsabilidade de uma pessoa que abrevia a própria vida, que se mata, diante das diferentes situações de consciência, algumas delas influenciadas pela cultura, pelo meio. Podemos lembrar aqui que no Japão o suicídio é um ritual que conferiria, segundo a tradição, honra a quem se mata. Honra. Kardec apresenta aqui uma situação parecida com essa, onde também a questão cultural constitui um impositivo
uma obrigação para o suicídio da criatura. Também apresenta para todos nós a situação da imprudência, do acidente, de qual grau de responsabilidade a imprudência acarreta. Abre-se leques enormes, gigantescos, para analisarmos as múltiplas situações de suicídio e, consequentemente, as múltiplas situações de responsabilidade. Ora, se até a tão falha justiça humana considera atenuantes os diferentes graus de consciência que uma pessoa tem a respeito das ações que pratica, imagine a perfeita justiça divina. Não é? Vejamos as perguntas e as respostas dos espíritos. Então estamos no capítulo 1 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que nos fala o subitem desgosto da vida, suicídio. Hoje, falando sobre consciência e responsabilidade. Vamos lá? Pergunta 954, Kardec formula da seguinte forma: é condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Então, há responsabilidade na imprudência que leva, que abrevia a vida da pessoa? Vejamos a resposta. Não existe culpa quando não há uma intenção ou uma perfeita consciência da prática do mal. Vejam que interessante. Não existe culpa quando não há uma intenção ou uma perfeita consciência da prática do mal. Vejam que gradação de situações, que multidão de atenuantes uma criatura que abrevia a própria vida pode considerar, terá que considerar, que a justiça divina considera ao apreciar cada caso. Então aqui fala-se da intenção. E é óbvio que o imprudente não tem uma intenção consciente de se matar. Um motorista profissional que não faça uma checagem inicial do seu veículo antes de uma viagem e que morra pela quebra de algum item que seria evitada caso ele tivesse feito essa checagem, acarretará responsabilidades muito diferentes de acordo com cada caso. Esse motorista teve a formação e a informação a respeito da importância da boa checagem dos itens? Ele foi apressado ou pressionado por um chefe, pela empresa em que trabalha?
o item que causou o acidente, cuja quebra causou o acidente, poderia ser realmente percebido se houvesse a checagem inicial? Houve alguma pressão da empresa que estivesse desconsiderando essas checagens de outros colegas seus, de outros profissionais? Houve uma diminuição de custos e uma piora na manutenção dos veículos? Houve uma redução de custos na empresa que fornecia as peças, diminuindo a vida útil média daqueles itens? Vejam só exemplos corriqueiros e a multidão das responsabilidades que são geradas a cada situação. Claro que o exemplo não esgota as possibilidades, mas é só uma ferramenta de reflexão para todos nós. Pode-se dizer, então, em geral, não caso a caso, porque cada caso constituirá uma mistura, uma distribuição de responsabilidades única. Pode-se dizer, no geral, como os espíritos dizem aqui para nós, que não existe culpa quando não há uma intenção. É claro que essa intenção pode não ser consciente, mas pode estar no inconsciente. Quem encarnado pode avaliar isso? Ninguém, mas o desencarnado pode. O espírito de luz sabe o que está na alma da criatura. E pode ter a certeza, para ele clara, de que não havia um plano, um planejamento de suicídio, mas havia um desejo de morte, que resultou na negligência, na imprudência e consequentemente, no acidente que gerou a morte. Vejam lá. Então pode não ter sido uma intenção consciente, mas tinha uma intenção. Pode não ter sido uma intenção consciente, mas ter uma intenção inconsciente que foi se formando e que aquela pessoa negligenciou os cuidados consigo mesmo, consigo mesma, deixando-se acumular um projeto inconsciente de suicídio. E as responsabilidades vão ser avaliadas caso a caso. Questão 955, Kardec traz a questão cultural de que nós já falamos. Cita a seguinte situação: em alguns países, as mulheres se queimam voluntariamente sobre os corpos dos seus maridos falecidos. Elas podem ser consideradas suicidas e sofrerem as mesmas consequências de um suicídio? A palavra-chave aqui é voluntariamente. Se a palavra-chave da questão anterior foi intenção, nós trabalhamos a questão da intenção consciente e inconsciente. Nesse, vamos trabalhar também, numa linha parecida, a questão do voluntário. Não trabalhando mais a inconsciência ou a consciência, mas trabalhando
a questão da vontade individual e da vontade do coletivo, da vontade social, da vontade cultural. Então, repetindo a pergunta de Kardec, em alguns países as mulheres se queimam voluntariamente sobre o corpo dos seus maridos falecidos. Elas podem ser consideradas suicidas e sofrerem as mesmas consequências de um suicídio? E a resposta vem: elas obedecem a um preconceito. E muitas vezes agem mais pela força do que pela vontade própria. Julgam cumprir um dever, aqui como no harakiri japonês. É muito parecida a situação. E não é esse o caráter do suicídio. O que torna o ato desculpável é a ignorância e o pouco desenvolvimento moral em que se encontram a maioria delas. Então, quanto maior a ignorância, menor a responsabilidade. Quanto maior o conhecimento e a consciência, maior a responsabilidade. Terminam os espíritos comentando assim: esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Desaparecem com a evolução dos costumes. E aí no comentário tem uma observação do autor da minha edição aqui que traz essa informação. Sati ou suti era um antigo costume entre algumas comunidades hindus que obrigava no sentido honroso, moral e prestigioso a esposa viúva e devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária de seu marido morto. Vejam vocês. Será que havia a mesma obrigação quando uma mulher falecia? Ou seja, é uma crença, um preconceito formado no interior do machismo, não é? E termina a informação dizendo: hoje em dia, essa prática é estritamente proibida pelas leis do Estado indiano. Interessante, não é? O harakiri vai na mesma linha. E diversas outras formas de suicídio honroso, pretensamente honroso, pretensamente moral e sim prestigioso perante certas comunidades. Então a responsabilidade individual, se ela não possui informação, se é uma pessoa ignorante, se não lhe foi trazida uma reflexão e uma consciência dos atos, e ela obedece às crenças e os preconceitos da sua comunidade, da sua sociedade, a sua responsabilidade será nula nos casos mais extremos, ou diluída e dividida com a responsabilidade daqueles que reproduzem essas crenças, esses preconceitos, também, sempre, de acordo com seu próprio grau de informação e de consciência. Muito interessante que todas as pessoas na Terra, nesse momento, recebam dessa luz aqui gerada um estalo, uma indicação, um estímulo a reverem as crenças, os preconceitos, as ignorâncias múltiplas que levam pessoas a cometerem atos absurdos. As guerras santas se incluem nisso
E atualmente, pessoas se matam pensando honrar a Deus. Que elas sejam despertadas com a ajuda das nossas luzes, que todas as pessoas que pensam honrar a própria morte com amor à pátria, com amor a Deus, com costumes bárbaros, recebam essa oportunidade hoje de despertarem para a consciência maior do ser. Que assim seja. Agora vamos sair, vamos trazer a reflexão dos amigos, o boa noite de Rose Lanziotti, de Andréa Santos, de Adelaide Dias, de Enir Cajazeira. E o comentário de Marco Aurélio Trindade, que fala do caso do acaso, é um trecho de uma música, ele sempre cita, comumente ele cita um pensamento trazido de uma música. Falando de que como cada caso tem a sua particularidade. Saudamos então todos os amigos que estiveram conosco entre os encarnados e os desencarnados, para coordenar esse trabalho, para intuir a todos nós a fazermos nossas reflexões e para receber as reflexões úteis, sugestivas, estimulantes que vêm do alto para todos nós nesse nosso momento. Que assim seja, que todos tenhamos e desenvolvamos e pratiquemos esse ato de autoquestionamento frente às influências do meio, de busca da lucidez moral, que nos habilitará a tomar as melhores decisões para cada momento de nossas vidas. Paz e bem a todos, muito obrigado pela presença. Amanhã continuaremos no assunto tão importante para todos nós. Um abraço e até amanhã.